veio aqui nesta noite foi fazer isso. Aleluia, agradeça a Ele nesta noite, aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, foi nos passado. E já quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui nesta noite. Agradecer ao pastor Pedro pelo convite, missionária Cleonice, toda a igreja do Senhor. Deus abençoe. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. A igreja poderia ler junto comigo em uma só voz, o versículo 8 do capítulo 1. Vamos lá? Amém? Vamos ler? 1, 2, 3. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite, por esta palavra, a qual nós acabamos de ler. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Nesta noite nós estamos diante de um texto bastante conhecido da palavra de Deus e também agradecendo ao Senhor por 31 dias de oração. Sabemos que quando nós vamos fazer a obra do Senhor, primeiramente nós precisamos orar, Precisamos buscar a direção do nosso Deus. E foi isso que essa igreja nesta noite fez. Se colocou diante do Senhor em oração, buscando em Deus aquilo que o Senhor quer que a sua igreja faça, pedindo a direção do Espírito Santo para conduzir a obra neste lugar e também para ser usado na mão do Senhor, para pregar as boas novas de salvação. No texto ao qual nós vemos aqui no Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós vemos aqui a palavra do Senhor, uma promessa do Espírito Santo. E nós vemos também aqui nessa mensagem, logo após a sessão de Jesus. Em Atos do capítulo 1 nós damos início à expansão do cristianismo após a ascensão de Jesus ao céu. E nós vemos claramente as instruções de Jesus aos seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. O capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, ele marca o início da igreja primitiva, ao início de tudo, da pregação do Evangelho. E nesta noite, nós lendo esse texto, esse versículo, que diz assim: mas recebereis
a virtude do Espírito Santo. A ordem do Senhor nesta palavra, nesta noite, era para que os discípulos apóstolos ficassem, esperassem a promessa de Cristo. Lá em João, no capítulo 14, nós vemos no versículo 26, a palavra do Senhor vai dizer assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui o Senhor já estava fazendo a promessa do Espírito Santo. E no capítulo 1 de Atos, ele afirma novamente esta promessa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a promessa era do poder do Espírito Santo. Ele pediu que os discípulos apóstolos ficassem ali, esperando o Espírito Santo, para ser cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse texto, a primeira coisa que nós percebemos aqui no texto é que há uma ordenança de Deus, é que há um pedido da parte do Senhor para que eles ficassem ali. A ordem era obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta tarde, eu meditando nesta palavra, quando o Senhor ele nos dá uma ordem, quando o Senhor ele fala, ele nos dá uma promessa, quando ele nos dá uma ordem, nós como servos de Deus que já conhecemos ao Senhor, devemos obedecer. E o Senhor me falava nesta tarde de obediência naquilo que Ele já ordenou, naquilo que Ele já falou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero te perguntar nesta noite: tu tens sido obediente naquilo que o Senhor te chamou, naquilo que o Senhor disse? Espera em mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A promessa era para esperar. A promessa era para que eles ficassem à espera do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui a gente vê um ato de obediência. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas das vezes o Senhor tem falado conosco, quantas das vezes o Senhor tem nos dito algo, tem mandado nós esperar nele e nós não esperamos. Aleluia. Mas nesta noite eu estou diante de uma igreja que tem esperado no Senhor todas as promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que nesta noite eu estou diante de uma igreja obediente ao Senhor, naquilo que Ele tem chamado, naquilo que Ele tem dito. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nessa tarde o Senhor falava ao meu coração: diga ao meu povo que eu quero obediência. Aleluia. Obediência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não podemos ser cheios do Espírito Santo desobediente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para fazer a obra de Deus, tem que ser obediente à palavra daquele que tem o poder, daquele que enviou o seu Filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Onde era para ficar e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quantos nesta noite já foram cheios do Espírito Santo? Quantos nesta noite já receberam o poder do alto? Quantos nesta noite já sentiram este poder? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque quem recebe o poder do Espírito Santo, ele não fica quieto, ele não fica parado, ele não recua. Quem recebe o poder do Espírito Santo é um crente ativo na obra do Senhor, é um crente que não recua, é um crente usado e alçado para ministrar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui nesta noite, quantos já receberam o poder do Espírito Santo? Quantos nesta noite já foram cheios do Espírito Santo? Quantos nesta noite têm recebido de Deus esse poder? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A ordem era para que eles ficassem
para ser revestido do poder de Deus. Irmã Jair, mas eles simplesmente ficaram ali, pararam, quieto, não. Quem quer poder vai orar. Quem quer poder vai buscar. Quem quer poder vai ter intimidade com o Senhor. Quem quer poder vai em busca da presença de Deus. Quem quer poder é cheio da palavra. Quem quer poder, ele se aproxima todos os dias mais e mais do Senhor Jesus. É impossível ser cheio do Espírito Santo. É impossível ter o poder do Espírito Santo se você não orar, se você não mergulhar na palavra, se você não ter intimidade com Deus. É impossível você ser cheio do Espírito Santo. Os discípulos ficaram orando, ficaram na dispensação do Senhor. E eu quero te perguntar aqui nesta noite, igreja do Senhor, tu tem ficado na dispensação de Deus? Tu tem ficado na dispensação daquilo que o Senhor tem te colocado? Tu tem ficado vigilante? Tu tem orado, igreja do Senhor? Tu tem buscado este poder que vem do alto? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para fazermos a obra de Deus, para sair aqui nos 4 cantos de Miranda, para evangelizar esse bairro inteiro, esta área inteira. Foi necessário o quê? 31 dias de oração, pedindo revestimento de poder, para que os irmãos saiam dessas ruas, pregando a palavra com ousadia do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta estar de qualquer jeito, não adianta ir de qualquer forma, não adianta fazer de qualquer jeito. É necessário buscar ao Senhor primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário ser revestido deste poder. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor, diz assim, a palavra grega para poder, encontrada neste versículo, é dunamis, de onde surgiu a palavra dinamite. Isto significa que o poder do Espírito é uma verdadeira explosão de graça, de milagre na obra da evangelização. Você é um dinamite na mão do Senhor quando você é cheio de Deus. Aleluia! 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 Quando você é cheio do poder do Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! E a outra ordem que Jesus fala, além de que era para esperar a promessa de receber, é o propósito: sereis minhas testemunhas. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem sido testemunha de Jesus aqui? Quem tem sido testemunha de Jesus aqui? Quem tem testemunhado deste Deus que te salvou? Quem tem representado Ele aqui na terra? Quem tem sido exemplo de Cristo aqui na terra? Quem tem sido testemunha de Jesus aqui na terra nesta noite? Será que estamos sendo testemunha de Cristo? Assim como Ele disse, aleluia. Temos que ser testemunha. Temos que testemunhar desse Deus vivo, desse Deus que te salvou, desse Deus que te tirou lá do lamaçal do pecado, e hoje nós somos nova criatura em Cristo, e temos que dar testemunho disso. Será que nós temos dado testemunho de Cristo? Aonde nós temos passado, aonde nós temos andado, na nossa rua, até mesmo dentro da nossa casa, queridos. Será que nós temos sido testemunha de Cristo dentro da nossa casa? Será que nós temos dado exemplos de testemunha de Cristo dentro da nossa casa, na rua que nós andamos, no bairro que nós moramos, na cidade onde nós vivemos? Será que onde nós temos passado, as pessoas têm visto Cristo em nós? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Será que Cristo tem brilhado em nosso rosto, por onde nós temos passado? Será que a luz de Cristo está brilhando na nossa vida? Louvado seja o nome do Senhor.
Temos dado testemunho dele, queridos. A palavra do Senhor vem nos ensinar nesta noite que devemos ser testemunha de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Testemunha de Cristo, que significa ter convicção de que Jesus é o Filho de Deus. É compartilhar esse testemunho com outros. Como se alcança, como nós devemos alcançar esse testemunho? Através de oração, através de buscar o Senhor Jesus. Será que outras pessoas estão vendo isso em nós? Será que nós temos representado a Cristo da forma que Ele deve ser representado? Porque foi isso que o Senhor disse. Espera, porque Ele ia descer, o Espírito Santo ia descer, ia encher os apóstolos, encher os discípulos, eles iam ser testemunha de Cristo, aonde eles andassem. A mensagem do Evangelho ia estar com eles, Cristo estaria com eles. E nós seremos, será que nós estamos sendo desta forma? Louvado seja o nome do Senhor. A promessa foi para os apóstolos, foi para eles nesse tempo, mas eu quero te dizer que a promessa está de pé até hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele tempo foram eles que foram cheios, porque foi eles que buscaram, foi eles que esperaram, foi eles que oraram. Mas a igreja do Senhor existe até hoje, porque um dia começou dessa forma e chegou até nós hoje. Não é diferente. Se nós buscarmos, se nós nos prostrarmos, se nós pedir ao Senhor, Ele derramará do céu o seu poder sobre nós também. Aleluia. Quando Ele disse que Ele não nos deixaria só, quando Ele disse que Ele enviaria o Consolador, quando Ele disse que vocês não ficariam órfãos, nós não ficaríamos órfãos, é porque o Senhor Jesus, Ele já nos tinha prometido o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Então nesta noite eu quero dizer para a igreja do Senhor: tu não estás só, igreja, tu não estás só, igreja. Te anima nesta noite, porque tu não estás só. O Espírito Santo foi enviado para a sua igreja. Aleluia. A igreja do Senhor não está só nessa terra. A igreja do Senhor tem o Espírito Santo. Aleluia. Aqui está na nossa vida quem convence o homem do pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Apenas pregue a palavra do Senhor nesta noite. Apenas seja vaso usado na mão do Senhor. Apenas deixa Deus te usar, porque quem faz a obra não é tu, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Só te dispõe para que o Senhor possa te usar nesta noite. E deixa que a obra é do Espírito Santo. É Ele quem faz, é Ele que convence. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele. De nós não fazemos nada sem o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos dá a ousadia, o poder. É Ele que nos dá coragem. É Ele que nos leva. Quem tem o Espírito Santo de Deus não se acovarda. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem o Espírito Santo de Deus, que já conheceu Jesus, não anda se escondendo. E nesta noite o Senhor quer falar com esses que estão se escondendo. Mas eu quero te dizer nesta noite: se tu recebeu de Deus o Espírito Santo, não te esconda. Louvado seja o nome do Senhor. Não te esconda, porque o Senhor quer te ver na obra. Porque o Senhor quer te ver fazendo a obra dele. Quem tem o Espírito Santo de Deus não se esconde. Aleluia. Quem tem o Espírito Santo de Deus não anda de cabeça baixa. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele é ousado. E nesta noite eu estou diante de uma igreja que eu creio que é cheia do Espírito Santo de Deus. Nesta noite eu estou diante de pessoas aqui que o Senhor escolheu, que o Senhor chamou para uma determinada obra. E eu quero te dizer nesta noite:
chega de se esconder. Chega de te esconder. Porque tu pode até te esconder, mas o meu Jesus, ele te vê. Tu pode até dizer que tu não sabe, mas Jesus capacita nesta noite. Ele é o Deus que instrui. Ele é o Deus que ensina. Ele é o Deus que te mostra como fazer. Então não diga nesta noite que tu não sabes. Louvado seja o nome do Senhor. Não te esconda dizendo: eu não sei. Se tu recebeu o Espírito Santo de Deus, eu quero te dizer nesta noite, ele te ensina. Aleluia. Ele te capacita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É Ele. De nós mesmos não faremos nada. Mas se o Espírito Santo de Deus estiver na nossa vida, se nós buscar o Senhor, se nós nos derramar na presença de Deus, se nós descermos em oração, o Senhor Ele vai fazer através da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória seja dada no nome do Senhor. E Ele diz mais ainda, para concluir aqui um versículo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E há de vir sobre vós, e sereis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, a promessa feita aos apóstolos. Segundo, o propósito, ser testemunha de Cristo. Terceiro, o lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O lugar, sereis minhas testemunhas, tanto na Judeia quanto em Jerusalém. Sereis testemunha, tanto na área 2, quanto na área 1, tanto em Miranda, como onde for. Sereis testemunha de Jesus, aonde Ele levar cada um de nós. Não importa o lugar, mas nós seremos testemunha de Cristo, tanto em Miranda e aonde quer que o Senhor queira nos levar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aonde o Senhor quiser nos conduzir, não só aqui, mas aonde o Senhor levar cada um de nós, nós seremos testemunha de Cristo. Outra hora o pastor Pedro estava lá em Santa Helena, pregando a palavra, sendo testemunha de Cristo lá. Hoje ele está onde? Em Miranda do Norte, fazendo o quê? Sendo testemunha de Cristo aqui também. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde o Senhor nos levar, não importa o lugar, temos que dar testemunho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nesta noite eu quero perguntar para a igreja: quem está disposto? Quem está disposto? Quem está disposto a abraçar essa causa nesta noite? Quem está disposto a se ombrear com este pastor nesta noite? Quem está disposto a dizer: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua obra? A oração foi para que o Senhor desse poder, para que o Senhor revestisse, para que o Senhor desse ânimo, coragem, força. Eu creio que os irmãos pediram tudo isso nessa oração, para que os irmãos possam sair para anunciar a palavra de Deus. E eu quero te dizer nesta noite: quem pode dizer eis-me aqui? Porque, queridos, não adianta nós orarmos, como eu disse outro dia na congregação. Nós passamos 40 dias orando. O mesmo propósito daqui que os irmãos acabaram de orar. Passamos 40 dias saindo de casa, meio-dia, debaixo de chuva, debaixo de sol, fazendo esse sacrifício todinho de chegar na congregação, orar 1 hora de relógio e depois ficar dentro do templo. Não adianta. Não adianta nós orarmos tantos dias e permanecer da mesma forma. Não adianta nós orarmos e ficarmos aqui dentro. Se orarmos para ser cheio do Espírito Santo, para ser ousado, para levar a mensagem do Evangelho, é hora de sair.
Louvado seja o nome do Senhor. Porque a primeira ordem já foi dita. Vocês ficaram, vocês oraram, vocês foram cheios. Mas agora é o momento de sair. Louvado seja o nome do Senhor. Agora é o momento de ir levar a mensagem do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite, quem está disposto a fazer isso? Quem está disposto a dizer nesta noite: eu vou abraçar esta causa. Eu irei, porque agora sim, eu já orei, já fui cheio do Espírito Santo, estou preparado para ir levar a mensagem do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, querido? Eu quero só te dizer uma coisa nesta noite, rapidinho, já estou encerrando. Eu falei esse testemunho lá em Matomos domingo passado. Quantas vezes o Senhor tem falado ao teu coração, te mandado tu sair da tua casa e até alguém levar a palavra e tu não vai? Quantas vezes o Senhor tem te chamado, tem incomodado para te simplesmente sair da tua casa e visitar alguém e você não vai? Sabe por que eu digo isso nesta noite? Porque um certo dia, lá em São Luís, quando eu morava em São Luís, em uma kitnet que só cabia eu e meu esposo. E um certo dia os irmãos, incomodados pelo Espírito Santo de Deus, chegaram até a minha kitnet, até a minha casa, bateram na porta. Foi logo após uma escola bíblica dominical. Eram 3 irmãos, o dirigente, a irmã do círculo de oração, que era a dona da kitnet que eu morava, porque essa irmã, ela fez a kitnet, e quando ela fez a kitnet, ela disse assim, que só alugarias para uma pessoa crente, e se não fosse crente, mas que viesse se converter dentro da kitnet. Essa foi a oração da irmã. E como foi nós que alugamos a kitnet, nós não éramos crentes, a irmã foi orar para que nós nos convertêssemos. O irmão já estava afastado, eu nunca tinha entrado na igreja, nunca tinha aceitado Jesus, aliás. E naquele dia aqueles irmãos chegaram lá, na casa que eu morava, na kitnet. Eu lembro como se fosse hoje, nunca esquecerei aquele momento. E estava passando uma prova bem dolorida que não dá tempo de eu contar para os irmãos agora. Mas eu estava passando assim, doidinho, sabe? Aquela prova bem doída. Porque quando a gente não vem para Jesus pelo amor, Jesus traz pela dor. E Jesus me trouxe dessa forma. E eu lembro que eu estava assim, melando assim um bolo, a cobertura de um bolo. Eu não sabia se era a cobertura ou se eram as lágrimas que desciam dos meus olhos em cima daquele bolo. Ainda bem que era para mim mesmo comer, né? Chorando. E aqueles 3 irmãos chegaram ali. Não deu para entrar todo mundo, a casa era muito pequena, então entrou 2 e ficou na porta, né? E quando chegaram, falaram comigo, e a irmã disse assim, essa aqui é a moça que está morando aqui, tudo, tal. A gente veio visitar ela, tal. Começaram a conversar. A gente pode cantar o hino? Eu disse, pode. Eu já estava chorando mesmo, pode. Né? E ali eles abriram a harpa, e eu nunca vou esquecer que eles pegaram o hino de número 4, da harpa cristã, e começaram a cantar. Deus velará por ti. Muitas das vezes o irmão quer assim, sim, ela vai cantar lá no velório. Não, irmãos. Os hinos da harpa são os mais belos hinos que vocês podem ouvir. Não importa a ocasião que ele é cantado. E ali as irmãs começaram a cantar, Deus velará por ti. Cada letra, cada palavra, cada frase daquele hino ia entrando no meu coração como uma flecha, uma espada, ia torcendo, ia fazendo assim, ia quebrando. E ali eu não contive, as lágrimas continuaram descendo. E aquele hino foi falando profundamente ao meu coração. E quando eles disseram assim, se eu queria aceitar Jesus, eu disse, eu quero, para a glória de Deus. E daquele dia que eu disse, eu quero, eu estou aqui até hoje, para a glória do Senhor Jesus. Mas sabe por quê? Eu vi o pastor falando aqui ainda há pouco. Nós estamos aqui hoje porque alguém foi pregar para nós. Você está aqui hoje porque alguém pregou para ti.
Você está aqui hoje porque alguém foi incomodado pelo Espírito Santo de Deus e chegou até ti com a mensagem de salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Seremos nós egoístas de termos a salvação, de conhecermos a Jesus e não apresentar para aqueles que conhecem, que ainda não conhecem a Cristo? Não, querido, Jesus nos chamou, Jesus nos escolheu. Não foi para nós ficar sentados simplesmente no banco da igreja. Jesus nos chamou para anunciar as boas novas de salvação. Uma vez que eu aceito a Cristo, o meu dever agora é anunciar esse Cristo para quem ainda não conhece. Aleluia! Uma vez que Jesus resgata alguém, nunca mais a vida daquela pessoa é igual. Quando se conhece Jesus de verdade, nunca mais a tua vida é a mesma, porque eu sou testemunha disso nesta noite. Aleluia! O dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, Jesus mudou a minha história, Jesus mudou a minha vida, Jesus fez coisas que eu nunca imaginaria que Jesus fizesse na minha vida. E vai eu ter vergonha de falar do meu Jesus? Jamais. Sabe por quê? Porque ainda que eu fale dele, ainda é pouco por aquilo que ele fez na minha vida. Ainda que eu pregue de manhã, de tarde, de noite, ainda é pouco por aquilo que o Senhor fez por mim. Por isso que eu quero te dizer nesta noite, igreja, não se acomode, se levante nesta noite, se levante, seja cheia do Espírito Santo, seja ousado na palavra e saia para pregar e anunciar a palavra para aqueles que ainda não conhecem, porque tem vida esperando por você. Aleluia! Tem vida te esperando. Aqueles irmãos não chegaram lá em casa bonitinho, falando difícil, pregando, arrodeando. Não, porque o Evangelho de Cristo não é isso. A palavra de Deus, ela é simples. Não precisa enfeitar, não precisa fazer arrumeio. A palavra do Senhor, ela é simples. Louvado seja o nome do Senhor. Irmã, mas eu não sei pregar, sabe, querida? Sabe, tu não precisa ser um mestre para te dizer Jesus te ama. Tu não precisa ter grandes diplomas para te dizer Jesus salva. Jesus só quer que tu abra a tua boca. Jesus só quer que você fale dele, assim como um dia alguém falou para ti. E aqueles irmãos só cantaram um hino. Eles nem pregaram, eles só cantaram um hino da harpa cristã. Foi o suficientemente para me dizer sim para Jesus. Foi o suficientemente para me entregar a minha vida a Jesus. Às vezes não é necessário muita coisa, porque você não tem poder para fazer nada. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. É Ele que convence. Tu pode dizer uma palavra, mas se Ele quiser naquele momento fazer Ele convencer, Ele convence. Porque o poder é com Ele. Aleluia. Então, querido, nesta noite é uma palavra de despertamento. Eu sinto muito nesta noite talvez não poder pregar aquilo que às vezes que os irmãos que ouvir eu não sei, mas eu não sei pregar de outra forma. Eu falo de Jesus assim. Eu não sei ficar inventando, pulando. Não, eu falo de Jesus assim. Eu prego a mensagem do Evangelho do Senhor dessa forma. Nesta noite o Senhor chama a nossa atenção. Nessa noite o Senhor nos desperta mais uma vez, para que nós possamos nos levantar como igreja e anunciar a palavra. Jesus está voltando. Jesus está voltando. É tempo da igreja estar pregando. É tempo da igreja estar preparada. A igreja não está se preparando, ela está preparada. Porque a qualquer momento a trombeta pode soar. A qualquer momento o Senhor pode vir buscar a sua igreja. A qualquer momento o noivo pode vir. E é por isso que nós não devemos perder tempo. Não é tempo de perder tempo.
É tempo de pregar a mensagem do Evangelho. É tempo de nós, como igreja, fazer o ID de Cristo, obedecer a ordenança daquele que nos chamou. Obediência, igreja. Obediência. Obediência a Deus. Obediência às lideranças. Seja obediente. Sejamos nós obedientes naquilo que o Senhor nos chamou. Sejamos nós prontos para obedecer aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. E se o pastor permitir, eu queria convidar a igreja para se colocar de pé nesta noite. Gostaria de fazer uma oração nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Eu gostaria de orar nesta noite pela igreja do Senhor. E eu gostaria de orar nesta noite por aqueles irmãos que nesta noite estão dispostos a obedecer a chamada de Deus. Irmã, talvez não sei como tem sido aí a tua vida esses últimos tempos. Não sei se você tem feito ou não feito para Jesus. Mas eu te pergunto hoje, a partir de hoje, não quero saber o que ficou lá por trás. Se a partir de hoje, depois dessa oração de 31 dias, irmãos, depois de você ouvir a mensagem do Evangelho, o que Jesus está dizendo na sua palavra, ou se você está disposto nesta noite, eu queria orar por ti nesta noite. Se você está disposto nesta noite, entenda bem que eu quero orar por ti. Agora, se você disser assim, mãe, eu orei e vou continuar aqui do mesmo jeito, não tem problema. Mas se você orou, e se nesta noite você quer fazer diferente, eu te convido, nesta noite, a vir aqui. Queria orar por você. Aleluia. 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 Está disposta, igreja, a fazer a obra de Deus? Quem está disposto nesta noite? Vem aqui, em nome de Jesus. Saia do seu lugar, é só uma oração. Aleluia. Se você está disposto nesta noite, é só para quem está. Só para quem quer fazer diferente. Para quem quer ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Que diz, nessa noite, daqui para frente eu não ficarei mais dessa forma. Se eu não estava fazendo, eu vou fazer mais. E nesta noite eu quero orar por você. Pode ir mais para frente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem conhece cada um que está aqui na frente nesta noite é Jesus. Ele conhece o teu coração, a intenção dele. Ele sabe nesta noite se tu queres fazer para ele. Ele sabe nesta noite para quem ele te chamou. E ele sabe nesta noite a obra que ele tem na tua vida. E se nesta noite você está disposto a isso nesta noite, fecha os teus olhos nesta noite e fala com o Senhor. Porque é Ele que capacita nesta noite, é Ele que dá graça, é Ele que dá entendimento, é Ele que dá o seu poder para que nós possamos fazer a obra. Então nesta noite, em nome de Jesus Cristo, peça para o Senhor aquilo que lhe fala. Fale com o Senhor e peça para Ele aquilo que esteja faltando para você fazer a obra de Deus. Peça para Ele nesta noite, porque Ele pode dar. Louvado seja o nome do Senhor. E esse exército que está aqui na frente hoje, preste bem atenção numa coisa: vocês estão aqui hoje na frente porque vocês querem algo diferente na vida de vocês. Vocês estão aqui na frente, não na frente da irmã Geralda, nem na frente do pastor Pedro, mas vocês estão na frente, diante do altar, dizendo para Deus nesta noite que quer ser